3 ou 4 anos. Ela explicou para a patroa, que morava em São Luís, no Maranhão, e que desde 12 anos de idade estava sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto, diversos abusos sexuais, inclusive conjunções carnais, relações sexuais. E que sua irmã, atualmente na época da denúncia com 14 anos, também estava sendo abusada por este padrasto. E que na época, lá no Maranhão, lá em São Luís, o fato acabou vazando, as autoridades do local começaram a investigar esse fato, a família dos envolvidos descobriu esses estupros e daí, por medo de vingança e represálias, os dois decidiram fugir de São Luís e vieram morar em Pouso Alegre, onde reside um familiar deste investigado, certo? E daí, primeiro veio a mãe e o padrasto, né, os investigados, vieram esses investigados, e depois de um tempo, as adolescentes vieram morar aqui em Pouso Alegre. Os abusos voltaram a acontecer, os estupros, os abusos sexuais voltaram a acontecer. E daí, essa adolescente, a mais velha de 15 anos, relatou para sua patroa que, inclusive, seus irmãos mais novos, de 4, 5 anos, também estavam possivelmente sendo abusados sexualmente por este investigado, né? Além dos abusos físicos, né? Ela relatou que, além dos abusos sexuais, todos eles sofreram abusos físicos por parte deste investigado. E daí, paralelamente, a escola onde uma dessas meninas estudava, a mais nova, relatou um fato muito preocupante. A menina foi para a escola com os órgãos genitais colados com super bonder, e daí, paulatinamente, os fatos foram chegando ao conhecimento das autoridades locais. O Conselho Tutelar atuou e o CREAS também, a priori, e comunicou todos esses fatos graves à Delegacia de Polícia em março de 2024, quando foi instaurado o procedimento investigativo, no dia 14 de março de 2024. Bom, como é um crime muito complexo, um fato muito grave, e como nós sabemos, o nosso ordenamento jurídico, para pedir prisão, tem que ter provas, né? Não basta pedir prisão com fatos apresentados por vítimas, temos que colher elementos informativos, provas, para que haja uma responsabilização criminal do suspeito, inclusive uma prisão preventiva. Então, ao longo dos últimos 8 meses, foram incentadas diversas diligências investigativas a fim de apurar a veracidade desses fatos graves. Quais? Oitiva de testemunhas, de envolvidos, de protagonistas, no caso, conselheiros tutelares, vítimas, testemunhas, representantes legais. As vítimas foram tiradas do lar doentio, do lar tóxico, e foram levadas para um abrigo. E daí passaram um tempo no abrigo, depois voltaram para o lar, ficou aquele ping-pong, vai, tira, volta, e finalmente, mais recentemente, foram definitivamente tiradas deste lar abusivo, né? Então, ao longo desses meses de investigação, foram adotadas as diligências investigativas necessárias para a coleta de elementos informativos, de provas, para responsabilização, comprovação do fato e responsabilização criminal do suspeito. E quando nós colhemos todos esses elementos, eu solicitei à Justiça, em dezembro de 2024, a prisão preventiva dos dois. Por que dos dois? Porque a mãe era conivente. A mãe sabia dos abusos e não adotou nenhuma providência para cessar os crimes sexuais praticados pelo seu companheiro. A mãe também vítima, porque ela também sofria violência doméstica, agressões, ameaças, injúrias, violência psicológica, ela também foi vítima, tanto é que ela pediu aqui também uma protetiva. No começo da investigação, em março, ela veio aqui pedir protetiva contra o investigado. Então, assim, a mãe é investigada, há provas de que ela foi partícipe, conivente, porque sabia e não fez nada, não tomou providências, né? Levou com naturalidade os abusos sexuais sofridos por seus filhos, porém, ela é também vítima de uma violência doméstica, né? Ela é também vítima. Contudo, é investigada por participar de forma omissiva, né, das condutas delituosas do seu companheiro. E daí eu solicitei, nós fizemos todas as diligências investigativas necessárias, e em dezembro de 24 nós representamos a Justiça, solicitando a decretação da prisão preventiva
E mais recentemente, na última segunda-feira, foi expedido o mandado de prisão apenas do autor, do sexo masculino. E daí o inquérito já está na fase final e nos próximos dias o autor ficou em silêncio, não quis se manifestar sobre o caso, como foi ouvido ontem, e nos próximos dias o procedimento será concluído e remetido à Justiça, ao Fórum, ao Judiciário, com o relatório final, concluídas as investigações. Obrigado. Só para ficar bem claro, a participação da mãe se resume à omissão. A omissão. Omissão. Não hora que a senhora falou de participação, mas é omissão. Não houve nenhum ato sexual por parte da mãe. Ela participou de forma omissiva, sendo conivente. Sabia que o caso estava acontecendo, os abusos sexuais aconteciam, ela sabia, suspeitava, sabia, via e não fazia nada. Ela alegou, não foi, Eliane, que inclusive foi abusada sexualmente na infância e ela acredita que é isso natural. Como ela foi, as filhas não tem problema também. Tá, mas não teve um caso dela ficar em silêncio ou ser omissa por medo de ameaças, então, no caso? Não chegou a falar isso. No depoimento dela consta que, para ela, isso é uma prática comum. Por ela também ter sido abusada quando criança, isso para ela era uma coisa comum. Então, ela era totalmente conivente, participativa no sentido dele. Ela não negava, ela sabia o que estava acontecendo. Ela deixava os filhos na responsabilidade dele, igual o filho menor, o autista. Ele tinha, era muito agitado, ela deixava no quarto eles dois por horas, ela sabia o que estava acontecendo ali. Mas quando eles tomam a decisão de mudar para cá, essa decisão é tomada em conjunto pelos dois? Ele primeiramente veio, porque ele estava sendo ameaçado lá em São Luís, Maranhão, porque essa história veio à tona lá, ele começou a ser investigado, ele veio fugido para cá, porque ele tem um irmão que reside aqui em Pouso Alegre. O irmão dele arrumou emprego para ele veio, primeiramente. E aí, só que ele mantinha contato com a Josana, porque eles são casados, eles nunca se separaram. Aí passou algum tempo, ela perdoou ele, segundo ela mesma conta, perdoou ele e veio para cá com os filhos menores. As duas que eram só filhas dela, permaneceram em São Luís. Só que lá em São Luís, passou o tempo, elas também tiveram problemas lá, tiveram que vir para o Pouso Alegre também. E aí, com a chegada delas, os abusos continuaram. Então são duas adolescentes de 14 e de 15 anos, Isso. Duas crianças. Nossa, uma de 6 e uma de 4. As crianças são meninos ou meninas? Uma menina e um menino. Uma menina de 6 e um menino que é autista de 4 anos. De 4 anos é autista. Isso. E a de 6 anos que a doutora relatou, que teve até recentemente um episódio dela chegar na escola com o episódio mais recente. Isso não aconteceu no início da investigação. Isso aconteceu ao longo da investigação. Acredito que essa denúncia tem uns 4 meses, mais ou menos. Já estava uma investigação em curso quando a escola comunicou esse fato, que a fulana de tal chegou na escola com as partes íntimas coladas com super bonder e perguntado o que aconteceu, por que você está assim, ela respondeu, fiz isso para o tio não mexer comigo. As adolescentes, elas ficaram lá no Maranhão, quando eles vieram para cá, e a gente tem relatos de que lá também elas sofreram abuso por parte de outro familiar. E aí por isso que elas vieram para cá. Depois que elas chegaram aqui, vocês tiveram conversas com ela, como foi? O que vocês ouviram das adolescentes? Então, tem depoimento das adolescentes, que todos foram ouvidos, e elas relataram exatamente isso, que elas sofriam abusos desde muito novas, lá em São Luís, que ele veio para cá quando elas sofriam a tona, e elas continuaram lá. Uma ficou morando com um avô, e a outra ficou morando com a ex-esposa do autor. E essa que morou com o avô, aparentemente, segundo ela relata, e a gente precisa confirmar as informações também, segundo ela relata, lá ela sofreu um abuso por parte de um tio. Lá, nesse momento, enquanto os pais estavam aqui, a mãe e o padrasto, ela sofreu um abuso lá por um tio. Motivo pelo qual ela também quis vir embora para cá. Esse tio comentou ontem, inclusive, na matéria do Pouso Alegre. Por acaso, a Polícia Civil de Minas Gerais está fazendo algum tipo de intercâmbio com a Polícia do Maranhão para que ele seja investigado lá? Porque ele comentou, inclusive, praticamente confessando que houve a relação sexual com uma menina que naquela época tinha 10 anos. E ele fala que é consentido, né? Eu li assim, nós estamos fazendo contato com a polícia de lá, né, doutora? Bom, eu nem leio mais comentários, nem nada, só vejo as reportagens, mas o que eu posso falar é que existe uma investigação lá em São Luís do Maranhão e nos próximos dias nós vamos ter maiores detalhes, porque já foram contactados e vamos informar o andar da investigação, o que foi que deu, que fim teve para a investigação por lá,
dos crimes cometidos por lá. Aqui a gente apurou o que aconteceu em Pouso Alegre. E o que acontece agora com as crianças? Porque geralmente elas são devolvidas para a família. Como isso aconteceu lá, pode ter acontecido abuso lá, então como vai fazer isso? As crianças estão num acolhimento institucional por tempo indeterminado, a gente não sabe informar quanto tempo vão ficar, mas eu acredito que por um bom tempo, uma vez que o padrasto é um risco, né? O convívio com esse padrasto que hoje está preso é um risco, não só a ela, como a outros irmãos, parentes e vizinhos, enfim, porque ele realmente é um predador sexual, né? Mas também com relação à mãe, né? Por conivência, então o Conselho Tutelar, juntamente com o Ministério Público, entendeu por bem aplicar uma medida de proteção que é tirar essas crianças desse lar abusivo e colocar numa instituição saudável, né? Para o tratamento, o acolhimento delas. Hoje as crianças estão indo para adoção, elas não têm possibilidade de voltar para a família do Maranhão, correto? Não tem informações sobre essas questões cíveis de adoção, como é que vai ficar essa parte civil, não tem conhecimento. Mas está fora da minha alçada. Só para dar informação, não, ele precisa de todo o processo judicial agora. Aí passando o processo judicial é determinado se vai tirar o poder familiar da mãe ou não. E a partir daí isso tem essa ideia. Aí por enquanto não estão para adoção. Elas estão apenas obrigadas. Tá? E antes de se colocar para adoção, inclusive, é verificado se há possibilidade de algum familiar ficar com a guarda das crianças. Isso é um procedimento admissível, né, como o doutor falou, mas isso vai depender do Ministério Público ali, da criança, né? Já está fora do nosso estado de atuação. Eu só estou explicando mesmo com questão de informação. Tá? A mãe continua presa? Quem? Não. A mãe não está presa. A Justiça entendeu que, segundo a decisão judicial, não há situação de risco para determinar o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da investigada. Então, ela vai responder em liberdade, por omissão, né, desses estupros e abusos sexuais, mas por não ter uma situação de risco, uma vez que essas crianças foram retiradas do lar, não há uma situação de risco, até porque ela nunca praticou ato sexual com essas crianças, ela foi conivente. Então, por esse motivo, a Justiça entendeu que não há motivo legal para a decretação da prisão preventiva da investigada. A mãe era sabida do paradeiro desse estupro. Quando ela houve a denúncia, o Pouso Alegre, o autor fugiu, certo? Se escondeu no Goiás. Sim. E a mãe sabia do paradeiro deles, a gente tem informações que ela levou as crianças para um sítio. Sim. À noite, você não sabe relatar. Tá. Eu queria saber por que demorou-se tanto para conseguir prender esse autor. Bom, como foi uma investigação complexa, qualquer investigação de crime sexual é uma investigação muito complexa, porque a gente sabe que a punição de um crime sexual é muito grave, não só a punição legal jurídica, a punição da sociedade, o castigo social, a repercussão, isso por si só é uma punição. Então, como é um crime muito grave, fatos muito graves, temos que ter um maior cuidado na apuração. Né? Todos os inquéritos nós temos muito cuidado, porque são vidas, são reputações em jogo. Então, ainda mais um caso como esse, extremamente complexo e grave. Né? Então, a gente adotou todas as diligências investigativas necessárias à coleta dos elementos informativos nos últimos 8 meses, né? De março até dezembro, são 8 meses ou não? Desaconto. Mas, enfim, passamos esses meses coletando todos os elementos informativos necessários à mínima, mais que mínima, mas a mínima comprovação do envolvimento desse homem nesses crimes imputados a ele. Né? E quando chegou o momento oportuno, o momento em que a gente coletou todos os elementos, quais? Oitiva das testemunhas, dos principais protagonistas, dos principais envolvidos, dos representantes das instituições que atuaram no caso, juntada de documentos, de laudos periciais, uma vez que as meninas foram estupradas e elas precisaram passar por exames médicos legais, que comprovaram realmente o abuso sexual dessas crianças e adolescentes. Então, depois de juntar todos esses elementos, entendi por oportuno solicitar a prisão dele em dezembro de 2024. No dia 10 de dezembro de 2024, houve uma representação que foi encaminhada à Justiça. Além dos abusos, as crianças elas tinham alguma doença? Elas foram contaminadas com alguma doença? Nós não temos nenhuma informação nesse Porque chegou a informação pra gente que as crianças pegaram doenças por conta dos tem abusos. Parece que os autos há elementos nesse sentido. Sim, tem depoimentos, de cuidados mas médicos. os exames compulatórios não tinham. Exatamente. Tinha depoimentos assim que quando elas foram avaliadas pela primeira vez, as crianças estavam com doenças sexualmente transmissíveis e sífilis. Inclusive o menor, o Josafá, de 4 anos, tinha essa informação. Porém, a gente solicitou ao SAICA esses exames, né? Assim que elas foram acolhidas, fizeram exames lá.
Só que eles não contribuíram com esses exames confirmando essa informação. Foram dados Citados, citados, não pelos autos, mas foram Sim. citados por representante do CREAS, do Conselho Tutelar, nos relatórios que foram juntados. O inquérito é bem vasto, tem várias páginas, vários relatórios. Lendo esses relatórios, você encontra esses detalhes, esses pequenos detalhes, que são importantes também, são elementos informativos comprobatórios de que tem alguma coisa, um crime sexual acontecendo. Doutora Renata, só voltando àquela questão ali da criança de 7 anos que teria colado as partes íntimas com o supermercado. Ela mesma que fez isso, então? Ela foi mesma. Ela mesma que fez isso num ato de desespero para acessar a agressão sexual. Ela relata até que era cola de unha, né, de unha postiça que a irmã usava. Ela viu as possibilidades da cola ali e ela mesma foi tipo esse ato contra ela. E o estado mental dessas crianças? A ponto de chegar a colar a parte íntima para uma autodefesa, como elas estão afetadas, como elas estão nesse momento? Com certeza, essas crianças precisam de um acolhimento e tratamento psiquiátrico, psicológico, para superar um trauma desse, que vai durar anos, uma vida, para ser curado. Né? Essas informações, acredito que o CREAS, o Conselho Tutelar, vai ter maiores informações sobre o atual estado de saúde mental das crianças. CREAS e o Conselho Tutelar, que são as entidades da rede de apoio que cuida diretamente dessas questões aí, envolvendo atendimento psicológico, etc. Mas por razões óbvias, lógico, né, que elas estão bem abaladas psicologicamente. Doutor, esse pedido foi feito de prisão, foi feito em dezembro. Eu queria saber quando foi que saiu realmente a justiça autorizou a prisão? Segunda-feira, em menos de 24 horas, assim que a justiça decretou o mandado de prisão, em menos de 24 horas ele foi cumprido. Eu gostaria de saber como que vocês conseguiram chegar nele, né? E o que a justiça alegou para não autorizar a prisão preventiva da mãe? Como chegamos nele, foi de uma forma até bem simples, porque a mãe das crianças, ela ainda não tinha contato com ele. Então, a gente tinha informações, praticamente todos os finais de semana, ela estava em Goiás encontrar ele. No final do ano, até levou a filha de 14 anos amando dele. Então, ela levou e ela foi avisada novamente. Então, assim, ela mantinha contato com ele. Então, conseguimos chegar até ele através dela. Nós procuramos, né, temos informações de onde ela trabalhava e tudo. Chegamos até ela e falamos, olha, né, que é o autor, e a gente não falou, né, que estava com mandado de prisão, senão ela não levaria. Mas falamos, a gente precisa conversar sobre o processo, e ela indicou o local para ele, para a gente de onde ele estava trabalhando, e chegamos no local, ele realmente estava trabalhando lá, e foi feita a condução, a prisão dele. Só uma questão, a senhora disse que ela levou a menina para ele ver no final do ano. Sim, Esse- segundo as testemunhas, com o nosso pedido de Agora no final do ano. foi feito dia 5 de dezembro. No final do ano, enquanto aguardávamos a expedição do mandado de prisão pela Justiça, no final do ano a gente tem informação que as testemunhas que acompanham, que deram início às denúncias, elas, né, têm contato com a gente, elas nos repassaram que em dezembro, novamente, ela foi visitar ele e, durante a visita, ele pediu para que a filha de 14 anos dela fosse, ela foi e tem relatos novamente de novos abusos. Mas essas crianças não deveriam estar no abrigo? Quando elas foram, as crianças ainda não estavam. Ah, Elas tá, isso foram foi- para o abrigo duas Foi um vezes. ping-pong. É. Ficou um tempo, aí voltou pro Voltou lá. para lá, aí depois agora em fevereiro que as crianças foram para o abrigo novamente. Exatamente. Ô, doutor, só duas questões. A prisão é preventiva, tempo indeterminado. Preventiva, por tempo indeterminado. O juiz vai decidir o tempo que ele vai ficar preso. E também outra coisa, alguma medida em relação a ele, porque diante de tamanha gravidade, a gente sabe que esse tipo de notícia chega também no presídio. Ele foi colocado em cela exclusiva, junta, isso não... Isso aí a gente não participa, né? São os agentes penitenciários, o presídio local, que adota todo o protocolo, né? Acredito que sim, né? Porque a gente sabe que abusadores de crianças, né, sofrem um pouco mais, né? No presídio. E ele chegou a falar alguma coisa para vocês, depoimentos? Não, foi assim, É, silêncio. Então, o que a justiça alegou para não autorizar a prisão? Tá, a justiça alegou na decisão que, como as crianças já foram retiradas do lar e não estão mais morando com a mãe, essa mãe não mais oferece risco a essas crianças, uma vez que o investigado vai ser preso, no caso foi preso, né? Então, como o investigado foi preso, ficando só a mãe, e como as crianças já não estão mais no lar, pois estão no abrigo, não há mais uma situação de risco que preencha os requisitos do CPP, aqueles requisitos de ordem pública, essas coisas, para
proteger essas crianças, porque não há mais esse motivo para aprender preventivamente, o que não impede que ela responda em liberdade por este crime grave, por conivência, né? Este